Glória a Deus. Shalom, povo de Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas. É Lucas. Isso, 23, 34. Estava certo. Quem achou, diga amém. Você pode fazer essa leitura? 3. 1, 2, 3. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram o sol. Pode ler novamente? Dizia Jesus: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram o sol. Amém. Mais uma vez. Dizia Jesus: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram o sol. Glória a Deus, pode sentar. Em nome de Jesus, obrigado. Vou tentar ministrar, irmãos. Eu acho que quando nós estamos fracos, né? A gente agora pode dizer que está forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém? Como a bispa falou, né? Essa semana foi bem difícil. Bem difícil. Eu acho que é por causa do nosso zelo, né? Com a obra, assim. Mas, no meio das nossas fraquezas, Deus nos ensina uma lição muito importante, que é depender dele. A gente às vezes não percebe, a gente está pegado em muita coisa, né? A gente se confia no trabalho, no dinheiro, no carro, em pessoas, né? Mas na verdade, ele nos mostra que quem realmente... Pode baixar um pouco, pode deixar do volume que estava mesmo. Ele nos mostra que, na verdade, quando a gente não pode mais nos apegar em nada, a gente realmente aprende onde a gente deve estar apegado, que é no Senhor, né? Eu acho que me frustrei um pouquinho essa semana porque a gente faz um planejamento, aí foge, aí parece que sai do controle, assim, e aí Deus vai nos mostrando que, na verdade, a gente não está no controle, né? Na verdade, quanto mais cedo a gente aprende isso, é melhor. A gente não está, no fato, no controle, né? E a gente passa algumas dificuldades, alguns enfrentamentos, para a gente saber onde está o nosso coração. E aí só vem a palavra do Senhor, né, no nosso coração, quando diz, Deuteronômio capítulo 8, né, que deixei passar dificuldade, provação, para saber onde está o teu coração. Né, para saber. E o mesmo ali, às vezes, assim, eu não estou sentindo nada, o que aconteceu, né? E aí? Mas hoje eu cheguei aqui para receber. Eu estou chorando assim porque a gente fica quebrantado na presença dele. Às vezes Deus está com saudade de ver o nosso choro, né? A Bíblia fala que as lágrimas, né? Os anjos vêm e levam. Então, um dia que você estiver ruim, chore. Chore. Chore porque alivia a nossa alma, cura. Mas não um choro de desespero, né? Mas um choro de pai, estou precisando hoje, né? Amém, queridos? Nós estivemos sexta-feira lá na Márcia Carvalhas. Estava desse jeito, irmãos. Mas eu falei, Senhor, eu preciso aqui que o Senhor me use, porque o Senhor me deu oportunidade, eu não posso abrir mão, né? Amém? E o tema dessa palavra, queridos, pode repetir, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. E eu quero falar sobre isso, porque essa cruz, ela é onde realmente tudo faz sentido, né? Esse irmão que está falando aí é o irmão que a gente sempre convidou ele para vir aqui ao culto. Então não se incomode com ele, amém? Ele é querido aqui. De vez em quando ele me ajuda a limpar aí na frente, né, irmão? Irmão Jean, o nome dele. É Jeanderson, né? Meu nome é Jean. Jean, tá certo, falei certo. Você que tinha. E eu sempre convidava ele falava, vou vir. Hoje ele está aí, né? Quantas vezes ele me ajudou ali, né? Ali na frente também. O pastor a gente conhece, né? Mas está sempre nos ajudando, né? Hoje ele está aí.
Irmão Ailton também, que fazia que eu não vi o irmão Ailton, seja bem-vindo. Teve um tempo de férias, né, irmão Ailton? Também, né? Tinha umas férias, umas mês passado, né? Merecidas, né? Com a família. Amém? A família aqui, da nossa apóstola também, nossa querida irmã, nosso querido irmão, sejam bem-vindos, tá? Em nome de Jesus. Ela sempre acompanha, né? Porque eu já vi, né? Essa ali nas redes sociais. É uma alegria, tá? E a casa é sua, tá? Tá em casa, em nome de Jesus. E os demais que nos visitam também estão em casa, em nome de Jesus. Tá bom? Meus irmãos, quero falar um pouquinho, vai ser bem breve essa palavra, mas eu quero só falar algo que essa cruz nos ensina de uma forma profunda, que é sobre o perdão. Nós, como discípulos de Jesus, nós temos um grande desafio. Um desafio de realmente demonstrar amor e perdão. E eu queria falar um pouco especificamente sobre o perdão. Eu creio que o perdão, para o ser humano, de modo geral, ele é muito difícil, né? Eu acredito que se teve alguém que falou de uma forma tão profunda sobre o perdão, foi Jesus. Eu tenho um conhecido que ele é indiano, e ele se converteu, né? Ele saiu do hinduísmo, se converteu ao cristianismo, justamente pela mensagem tão profunda do perdão, né? Que é tão forte no cristianismo. E ele fala, né? Hoje vive esse perdão, né? Porque carregou muitos traumas na sua vida. E hoje, para nós, hoje, como Jesus ressuscitou, né? Estamos no contexto de Páscoa, né? Claro que se vamos estudar com mais detalhes a Páscoa, Jesus está no contexto de Páscoa, né? Hoje seria praticamente a festa de primícias, porque ele ressuscita na festa de primícias. Mas o contexto da ressurreição de nosso Senhor está dentro da Páscoa, e fala justamente sobre perdão, né? Onde Deus age com misericórdia, perdoando as nossas ignorâncias, as nossas falhas. Eu sei que uma das coisas muito difíceis, irmãos, é perdoar, principalmente por quem foi ferido, por quem foi assim humilhado, desprezado, traído. Tem algo que assim é difícil de liberar, né? É uma questão que envolve traição, por exemplo. Mas o Senhor nos ajuda através do seu exemplo, através da sua obra, que nós como cristãos devemos aprender com Ele. Eu acredito que a cruz, nós precisamos, nesse ponto, a Igreja Católica ela é bem forte, porque ela fala muito sobre a paixão, né? Sobre você olhar para a cruz e você realmente entender que naquele momento de dor, né? Quando nós lemos aqui no versículo 34 de Lucas 23, Jesus no momento de extrema dor, irmão, ele estava pregado numa cruz, pregado. Né? Tem um livro de um autor, agora, Anatomia da Crucificação, quando fala de todas as etapas, onde os cravos, né, até a Polly exemplificou muito bem aqui na mesa hoje, né, Polly, ela fez, os cravos pegaram aqui no pulso do Senhor, a dor agonizante, irmãos, ele ainda teve a força de dizer, né, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Né? Então, eu creio que nós precisamos olhar muito para isso. Né? Quando nós olhamos para isso, por mais difícil que seja, é realmente viver o perdão. Porque nós convivemos com pessoas, irmãos, que elas vão nos frustrar, elas vão nos magoar, não tem para onde correr. Em qualquer convivência, né, social, nós vamos lidar com situações no qual nós devemos liberar perdão para as pessoas. Né? E Jesus, naquele momento de tanta dor, de tanto sacrifício, de tanta, assim, talvez não conseguia nem falar, mas de tanta da dor que ele estava sentindo, ele ainda se impôs ali, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a primeira palavra que eu quero deixar aqui para nós essa noite é justamente isso. Por mais difícil que uma situação seja, talvez seja essa situação que nós estamos crucificados de tanta dor, mas nós precisamos realmente liberar esse perdão. Porque nós devemos olhar para a cruz e saber também que foi por essa cruz ali que ele passou, e ele passou por todos nós e nos deu um perdão que não merecíamos. Então, jamais, por mais doloroso que seja a situação, trabalharmos sempre o perdão. Não é fácil, é um pensamento que eu preciso, né, dia a dia ali falar, Senhor, essa situação está me torturando, essa situação está me destruindo, essa situação está me trazendo, né, mal, mas eu preciso liberar perdão, me ajuda a perdoar. Né? Então, diga para o seu irmão se você precisa aprender a perdoar. Amém? E Jesus, como um sacerdote ali, irmãos, é interessante porque ele na cruz, ele age como um sacerdote intercedendo por todos nós.
E esse papel de nosso Senhor, ele ainda continua fazendo hoje na ressurreição. Ele ressuscitou e ele está sentado aonde? À destra do Pai nos céus. E ele intercede por todos nós, porque todo pecado, irmãos, ele requer uma consequência. Toda falha que praticamos, tudo que erramos, tudo aquilo que realizamos, alguém vai pagar. E não mudou. Não é porque nosso Senhor morreu por nós que ele falou, agora pronto, vocês podem pecar. Como diz o Dmitry Bonhoeffer, no seu livro O Discipulado, né? Ele que viveu, um cristão que viveu no tempo do nazismo, ele escreveu esse livro, né? Ele falava algo interessante sobre nós não vivermos uma graça barata. Uma graça que, eu agora recebi Jesus, agora ele me perdoou, e agora eu posso viver da forma que, sem achar que eu vou continuar pecando e nada vai acontecer. Muito pelo contrário. Todo pecado, tem consequências. Alguém vai pagar a conta, alguém vai pagar a conta. Tudo nesse mundo, irmãos, alguém está pagando a conta. Alguém está pagando a conta. Então, essa graça de Deus é para que não vivamos de uma forma assim displicente, mas na verdade como devedores. Não devendo no sentido, porque a salvação é gratuita, mas no sentido que agora eu devo a minha devoção a Deus. Eu devo viver agora em novidade de vida. Diga amém. Glória a Deus. Bom, e é interessante também, queridos, que o perdão, ele antecede ali, por exemplo, a gente nem percebe, mas Jesus já estava nos perdoando. Ele não falou assim, olha, ele não chegou assim, olha, eu vou te perdoar aqui. Não, ele previamente, ele já exerce o perdão sobre as nossas vidas, não é isso? Previamente, para nós entrarmos em novidade de vida, vivermos um novo tempo na presença dele. Então, previamente, o Senhor já está nos perdoando. Amém? Então, isso aqui é um exercício que nós precisamos fazer. Às vezes, nós esperamos alguém, por exemplo, nos pedir perdão, mas ele já nos libera já o perdão prévio. Às vezes, tem pessoas que nós precisamos perdoar sem elas saberem que nós já perdoamos elas. A gente tem que viver assim. Porque senão a gente adoece. Não, eu só vou perdoar quando fulano vier aqui e pedir perdão, mas nós devemos perdoar com intencionalidade previamente. Quem está entendendo? Esse exercício é um exercício maravilhoso e nós precisamos fazer todos os dias. Diga assim, eu preciso perdoar previamente, mesmo se alguém não me pediu. E se pediu, você confirma. Eu te perdoo, E já está perdoado, irmão, há muito tempo. Mas aí a gente mensura, Será que eu estou perdoando de fato? Porque às vezes quando toca no assunto, aquilo dói, Não que não vá doer, às vezes dói, realmente. Mas diga assim, mas eu preciso exercitar isso. Não é, eu esqueci, porque ninguém esquece, Mas ele fala, Senhor, pela tua cruz, pela tua obra, eu libero o perdão para essa pessoa. E aí vai vir um primeiro dia, vai vir um segundo dia, depois de uma semana, vem aquela acusação de novo. Mas tu vai perdoar mesmo? Aí você olha de novo para a cruz. A questão que a gente tem dificuldade para aprender é porque a gente acha que o perdão, ele é um evento único, que eu falei aqui, mas não, ele fica voltando continuamente a necessidade de exercer perdão. Às vezes, depois de um mês, vem aquele negócio novo no nosso coração. Tu vai perdoar mesmo? Perdoa não. Olha, foi muita injustiça que fizeram com você. Mas você novamente olha para a cruz. E aí você começa a trabalhar, fazendo esse exercício no seu coração, e dizer, o Senhor me perdoou, eu também devo perdoar. E aí a gente às vezes vai chegando num tempo que a gente começa a achar que a gente é superior e até melhor do que os outros, A linguagem do reino, irmãos, diga assim, é perdão. Diga, a linguagem do reino é perdão. Porque na obra, irmãos, a gente vai se chatear, a gente vai se entristecer, as pessoas vão nos magoar. Mas nós precisamos olhar para a cruz e falar, porque é isso que nos define, irmãos. A gente pode fazer tudo aqui na igreja, a gente pode dizer que é cristão, mas se de fato o perdão não estiver no nosso coração, o amor, irmãos, são duas coisas que devem andar juntos. Amor e perdão, amor e perdão, amor e perdão. Porque senão não faz sentido servir a Jesus. E o amor, que diz a palavra, tudo sofre. É ou não é? Perdoar. É verdade, falar a verdade. Vocês estão entendendo que é pregar comigo, mas tudo bem.
Não esqueça que ele está complementando. Olha só. Amém? Olha só, irmãos. Por que é difícil? Sabe por que é difícil ver Jesus? Justamente por isso, porque nós vamos ter aflições. Sabe por quê? Existe um evangelho triunfalista que é pregado, que tudo é bênção, 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 bênção. Beleza, amém. Mas só que tem as dificuldades do reino. É por isso que muitos abandonam o caminho, irmã. Não é verdade? Porque quando chega no momento da dificuldade, opa, essa parte eu não aprendi. Eu falei, pois é. Só que isso aí só aprende na prática. A dificuldade, o sofrimento, não dá para aprender na teoria. Na verdade, o reino não se aprende na teoria. O que nós estamos aprendendo aqui é justamente porque a gente vai sair a partir daquela porta ali e a gente vai enfrentar um mundão. E é ali, irmãos, que o evangelho em nós vai ser provado. Então, temos dificuldades. Então, a gente diga assim, as dificuldades fazem parte. Mas o evangelho não é só dificuldade. Diga, as dificuldades fazem parte. Por quê? Porque a palavra nos diz que a perseverança tem que ter ação completa. Ou seja, em todas as dimensões da nossa vida. Diga, eu preciso ter experiências com Deus. O evangelho triunfalista, ele é um evangelho que só é bênção, bênção, bênção. E é aquela euforia, amém, eu tomo posse, vamos junto. Só que também você tem que lembrar que não é só isso. Porque no dia que vier o dia mal, como eu passei essa semana, aí se você não tiver no mestre, você toma. Estou lhe falando. Não é mais prazeroso estar nesse lugar. Ou eu só venho para cá porque eu tenho uma função específica. Se tirar essa função, eu não venho mais. Então, são coisas que nós devemos pensar. Aonde está o nosso coração? Né? Aonde está o nosso coração? E caminhando aqui para o final, queridos. Como eu falei para vocês, perdoar não é só uma teoria, né? É a própria essência do evangelho. É uma contradição, né? Um cristão que não perdoa. Às vezes não verbalizamos, mas agimos magoados, né? Feridos, chateados, com rancor no nosso coração, indiferentes uns com os outros, né? Então, ainda que isso vai existir sim, às vezes, no nosso coração. Eu não vou dizer que isso não vai acontecer, às vezes acontece. Mas nós devemos lutar. Senhor, eu preciso liberar perdão. Apesar de ter feito mal comigo, algo ter acontecido, eu também tenho que olhar que quantas vezes eu feri o Senhor e Ele me perdoou. O perdão está na direção da minha vida por conta da sua obra. Diga amém. Então, quando nós olhamos para a cruz do nosso Senhor, nós podemos ver ali o papel de um sacerdote. Jesus, no momento de dor, Ele não deixou de interceder. Então, talvez, queridos, uma das coisas que nós devemos aprender com o perdão é a gente orar por quem nos feriu, né? Orar por quem nos persegue. Irmãos, se você quer, eu quero me vingar, beleza, essa vai ser a maior vingança. Você orar por alguém. Orar pelas pessoas é a melhor vingança que você pode fazer. Se você quer se vingar, não tem vingança melhor. Orar por quem te persegue, orar por quem maltratou. Né? E estamos vendo na cruz, por exemplo, quando Jesus está intercedendo como um sumo sacerdote intercede, ele também está ali o quê? Como um cordeiro sendo oferecido. Ao mesmo tempo que ele era o sacerdote, ele também era o cordeiro que se entrega, né? Por todos nós. E ali também vemos um rei estabelecendo um padrão. O padrão do reino dos céus. Irmãos, ali é o ápice, né? Por isso que, quando nós olhamos para assistimos os filmes, né, da crucificação de Jesus, é muito importante isso, porque nós precisamos ver um pouquinho daquilo que ele passou. A dor que Jesus passou não é uma dor teórica, é uma dor real. O que você passa na dificuldade não é teórico, é real as dores que você sente. E eu entendo algumas líderes chegaram conosco, em alguns momentos, apóstolo, também estou ruim, estou para baixo, poxa, eu vou continuar orando por você, poxa, eu estou sem força, estou desanimada. Líderes, né, como eu, que passamos lutas e preocupações. Discípulos também, irmãos, que passam dificuldades. Lutas dentro de casa, lutas na escola, né, lutas, alguns irmãos no trabalho, né. Por quê? Porque a vida não é teórica, a vida ela é prática. Agora, claro que eu preciso pegar essa teoria e jogar para a prática. Eu quero mostrar que a vida não é só teoria, não é só eu falar uma coisa, é sentir o que acontece no dia a dia, né? Mas aí, queridos, deixa eu te falar também, aumentos ficam difíceis realmente de reatar. Mas não desse jeito, né? Talvez ali é um recalque, dizer assim, eu não quero papo, nem pintado, eu perdoo, mas não quero nunca mais ver mais dessa pessoa, né? E aí talvez isso é algo que
por trás é um egoísmo que está ali escondido, né? Ainda um perdão que não foi. Talvez ali ter uma amizade novamente, talvez fique um pouco mais difícil. Mas não devemos nos fechar para isso, né? Porque o Senhor nos perdoou e todos os dias Ele mantém relacionamento conosco. Amém? E aí, assim, só mais um ponto que é importante falar para você. Ali na cruz, Nosso Senhor sendo entregue, Ele fez algo que os sacerdotes faziam ali no templo. Porque o templo, ele é o quê? Ele é uma maquete de como Deus trabalha. De como Deus manifesta o seu poder. E ali no Santo dos Santos, o sangue era levado, né? E ali era derramado, e ali havia um caporete, ou seja, era coberto ali as iniquidades do povo e todos os pecados. Então Jesus foi o nosso caporete, né? Aquele que cobriu os nossos pecados, né? E ali o Senhor nos limpou e nos purificou. E toda vez que pecamos, irmãos, o que merecemos é a morte. É a morte. Por isso que quando nós lemos o livro de Levítico, por exemplo, que fala de tantos e tantos sacrifícios, é muito importante que está ali registrado. Por quê? Porque aqueles inúmeros sacrifícios de animais que são feitos ali, é para nos trazer uma consciência muito importante. Que tudo, digamos assim, tudo que nós fazemos de errado e falhamos nessa existência, vai ter uma consequência. E quando nós olhamos ali aqueles animais que eram oferecidos, animais que não necessariamente tinha nada a ver com a culpa daquela pessoa, mas havia uma substituição ali, como Jesus também foi o nosso substituto ali no sacrifício feito ao Pai, doado, se ofertou ao Pai como um cordeiro, chamado Cordeiro de Deus. E ali nós recebemos vida e vida em abundância. E isso nós precisamos trazer todos os dias à nossa consciência. Por quê? Porque essa mensagem ela pode enfraquecer no nosso coração. E se essa imagem, essa mensagem enfraquecer no nosso coração, com toda certeza, nós não vamos ser cristãos verdadeiros. Não vamos, talvez podemos dizer que somos cristãos, evangélicos, católicos, protestantes, etc, anglicanos e tantos outros, mas fica faltando algo. O cristão realmente só é completo quando ele realmente conhece e sabe também proporcionar amor para os outros e perdão. Amém? Não é aquela questão de passar a mão, de dizer assim, olha, pode bagunçar com a minha vida, não é. Mas dizer assim, olha, isso aqui não foi legal, mas isso aqui não se repita mais, mas eu lhe perdoo. É você ter uma palavra para mostrar que o pecado também há consequências. Há consequências gravíssimas para o pecado. Alguém sempre vai pagar, irmãos. Ou alguém sempre vai sofrer toda vez que pecamos. E como eu estava falando no livro de Levítico, ali retrata vários sacrifícios. Sabe por quê? Porque ali mostra também as nossas responsabilidades. Ali fala, inclusive, de nós não sermos pedra de tropeço na vida de ninguém. Quem está entendendo? Às vezes nós somos pedra de tropeço. Algo que fazemos, até hoje, pelas redes sociais, na nossa convivência, nos tornamos pedra de tropeço. Pedra de tropeço. E diga para o seu irmão, nós não podemos ser pedra de tropeço. Porque, o que tem a ver o livro de Levítico com a ressurreição? Muita coisa. É lá no livro de Levítico que fala bem assim, ó. Ama o teu próximo. Ama o teu próximo. É lá que fala. E fala de nós olharmos para o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É aquele que chega a mim a situação, a demanda. Porque às vezes a gente pensa assim, ah não, quando eu chegar e ver alguém necessitado que vai ser meu próximo. Não, o próximo sempre é aquele que chega necessitando de algo, E eu concluo contando só um testemunho. Esses dias eu estava assim um pouco apreensivo, como eu falei, a bispa falou, E o que aconteceu? Nós fomos fazer umas comprinhas e tal. E eu estava saindo assim, muito ainda cabisbaixo, assim, lá do supermercado, e estava colocando as compras ali um pouquinho. Aí chegou um senhor para pedir uma ajuda. Aí ele chegou assim um pouco agoniado. Eu falei, não, mestre, hoje seu amigo não tem. Aí ele ficou me olhando, Aí depois ele chegou comigo e falou de novo assim, mas nem uma bolacha. Aí eu falei, poxa, hoje eu não tenho. Aí eu fui para casa e o Espírito Santo me pegou. Aí o Espírito Santo falou bem assim, ó. Quando tu me pede as coisas, eu te dou. E aquilo me destruiu, Aí eu falei, Senhor, nem que seja no cartão, mas eu vou comprar toda vez que alguém me pedir. Eu já fazia isso, eu aprendi com a pastora Terezinha.
Uma vez estávamos indo, a gente foi até abastecer o carro, né, pastor? Aí chegou uma pessoa pedindo. Ela falou, poxa, amigo, hoje o seu amigo não tem. Aí a pastora tirou R$20 e falou assim, dê, apóstolo. Sério, pastora? Sério. Aí ela falou, aí quando eu no caminho, ela falou assim, apóstolo, eu já pedi na rua. Eu já pedi na rua. E eu sei o que essa pessoa está passando. Às vezes a gente joga, vai para droga, é para isso, é para beber, não sei o quê. E daí? Né? E daí? Tem pessoa que trabalha 30 dias, quando pega o salário vai beber. Qual o problema? Tu dá para alguém que quer beber. É ele que, pelo menos você fez sua parte. Você não vai pegar a cerveja e dar para a pessoa. Nem a droga. Você fala, não, compre uma comida para você e tal. E a gente sabe que a pessoa não vai, né, comprar comida, né? E aí hoje sempre bate um rapaz na frente de casa, aí já me olha e fala assim, tem hoje? Eu falei, tem. Aí já vou lá, peguei já o feijãozinho, eu dei para ele. Então é isso, queridos, que nesse dia, hoje, só faz sentido estarmos aqui se aprendermos a perdoar. E a gente precisa aprender com ele, todos os dias a perdoar. Amém? Vamos participar da ceia do Senhor? Amém?